Eu sou Carmen Leles, conforme está ali escrito. Sou historiadora, pesquisadora de cultura popular, de cultura, né? Mas com o meu trabalho mais desenvolvido na área de cultura popular. Sou servidora pública da Fundação de Cultura da cidade do Recife e estou assessora de política cultural da Secretaria de Cultura do Recife, né? Tive um privilégio imenso de poder ser convocada para trabalhar, para coordenar o processo de registro do frevo como patrimônio do Brasil e depois como patrimônio da humanidade na Unesco. Isso é um privilégio. Muito bem, lá está ela com o frevinho dela ali. E é um privilégio, é um trabalho extremamente difícil, mas é um privilégio. E por que eu estou aqui e numa relação direta com o turismo, né? Quando eu não tenho, de fato, esse vínculo direto com o turismo, e sim com os processos de cultura, né? Como professora, inclusive, que sou. Mas, conforme eu estava colocando agora há pouco, a amiga ali, essa relação cultura, turismo, educação, são situações extremamente imbricadas, juntas, trabalham uma com a outra, e se uma se desvincula, na verdade, se perde muito, não é? As relações turísticas, elas são extremamente fortes e importantes, se embasadas nos processos culturais, na vivência e no aprendizado, nessa necessidade que nós temos de colocar para dentro o que, de fato, é cultura. Então, quando eu recebi esse convite, eu disse falar exatamente das relações turísticas, do produto cultural enquanto venda, para mim, não é exatamente o meu perfil. Mas é também, na medida em que a gente namora a vida inteira, quem trabalha com cultura, namora o turismo. Quem trabalha com turismo namora e precisa namorar e tem um namoro bastante sério com a cultura. E, consequentemente, com as relações educacionais, inclusive as formais, né? Portanto, falar sobre dimensões da cultura é principalmente situar e muito essa relação da cultura e das culturas numa esfera ampla, onde a gente tem a presença do Estado e a presença da sociedade civil, que precisa ser parceira o tempo inteiro, né? E entender que essas dimensões se darão e terão resultados extremamente frutíferos a partir de um entendimento que ultrapasse a relação da arte, das expressões artísticas. Porque existe uma coisa que ainda é muito comum de tratar cultura ou como erudição, sou culto, é ser culto, erudito, ou ainda como o viés artístico, não é? E a cultura, ela tem uma relação extremamente mais abrangente, não só uma relação, ela é extremamente mais abrangente. Por quê? Porque, para que você trate da cultura, você precisa, de qualquer maneira, reconhecer essa complexidade, essa forma abrangente de atingir valores que estão nos sentidos, nos significados, e que são capazes de agregar o reconhecimento afetivo, os processos de elaboração do pensar, processos de elaboração do agir, a produção e a reprodução de relações humanas, portanto, de desenvolvimento humano e de desenvolvimento social. Então, pensar no turismo sem pensar nessa extensão e nessa abrangência da cultura é algo que fica muito capenga, porque aí você vai se permitir vender um produto pelo produto.
E isso é um produto. Tudo que nós vemos nas nossas relações artísticas, na cultura popular, tudo é produto, é preciso que seja vendido, exatamente, eles nascem, eles são permanentes e mutantes ao mesmo tempo, mas precisam ser valorizados, promovidos, protegidos e, claro, vistos como produtos. Só que não é um produto qualquer. Não é como eu abrir uma quitanda. Não é como eu vender banana. Não é como eu vender algo que não ultrapassa nenhum sentido a mais. Quando eu penso em cultura, quando eu penso em produto cultural, eu tenho que pensar nessa relação simbólica que atinge diretamente este fazedor, esse detentor, ou seja, o criador desses processos, sejam artísticos ou não. A cultura como um todo, ela nos referenda, ela nos dá a possibilidade de crescimento humano, de desenvolvimento social, econômico e político. E esse viés artístico que, naturalmente, turisticamente, é visto como esse produto, e ele é um produto, ele tratado dessa forma, na compreensão do processo e não da finalização, do ápice, da culminância, aí sim ele vai estar situado realmente nesse lugar de crescimento e nessa importância. Por quê? Porque nos traduz. Porque é a partir desses fazeres, desses saberes, desses lugares, desses modos de fazer, dessas formas de expressão que a gente tem catalogados. Isso é até a catalogação do próprio IFAM, para quando vai tratar patrimônio. Não é? Lugar, modos de fazer, formas de expressão, os livros de tombo do IFAM. Então, tratam. E eu gosto de sempre usar essa forma de expressão, lugar, saber, modo de fazer, como uma maneira da gente ter claro que isso é um conteúdo que tem que estar agregado ao fato da gente compreender essa mensagem da venda desse produto que é cultura. Porque é processo, porque não nasce na culminância. Então, como assim, Carmen? Como é? Como se daria isso aí? O que é exatamente isso? Exatamente, por exemplo, a gente tem no Brasil ciclos festivos pontuais, grandes ciclos festivos, né? Sendo que o carnaval, inclusive, dando como exemplo maior, é um ciclo, o ciclo carnavalesco, que atinge de forma brilhante o Brasil inteiro, que promove uma situação de visibilidade, de difusão, de fruição, né? de tradução de nós. Não é? No Nordeste e no estado de Pernambuco, que a gente vai focar, a gente tem 3 ciclos que são extremamente fortes, pontuais e extremamente fortes. O carnavalesco, o junino, o natalino. Não quero falar de quem é mais, de quem é menos, de quem avança, quem não avança, quem é mais visível. A gente não vai entrar por aí. Mas a gente vai falar dessas relações pontuais, que são cíclicas e festivas. Então, se a gente pensar, voltando para o que a gente estava falando antes, nesse processo, nessa relação de como vender, o que vender e o que é esse produto, então a gente vai ter que esses 3 ciclos, eles sobrevivem, eles vivem, eles se mantêm a partir de fazeres que estão vinculados a processos cotidianos que não começam com a festa, ou seja, com a sua culminância. O carnaval não começa na semana pré e acaba na terça gorda. O carnaval é um processo que nos promove, que nos faz enxergar quem somos, o que queremos, como temos esse sentido de pertencimento ou identidades o ano inteiro. É uma promoção que está vinculada à própria vida de quem faz,
aqui, interessante, de forma muito lúdica e simbólica, aqui para nós, no estado de Pernambuco, no Recife, nós chamamos de brincantes. Brincantes que se autodenominam brincantes, porque, na verdade, brincar é a coisa mais séria que a gente pode fazer. É quando a gente fala a vera, é quando a gente brinca. E quando esse povo, que é detentor desses saberes, desses fazeres, dessas relações integradas, que vêm das comunidades, normalmente das periferias, das cidades, do interior, de onde todo esse movimento e essa circulação de belezas de arte e de vida nos traz, brincando, quando eles dizem: o que eu quero é botar meu brinquedo na rua. O que eu preciso é botar o meu brinquedo na rua. O que me faz feliz é botar o meu brinquedo na rua. Botar o brinquedo na rua é botar a própria vida na rua. É ter uma experiência e trazer para nós, que somos plateia, vamos dizer assim, uma experiência de vida e de pertencimento que ultrapassa os limites do sério. E que é brincadeira, porque é a vera. Então, é mais sério do que sério. É quando a gente consegue traduzir. Então, uma venda, um produto que tem esse caráter, que tem essa possibilidade de ser acolhido e abraçado de uma forma muito mais ampla, muito mais consequente do que simplesmente vendido. Alguém que vem ver, por exemplo, os caretas de triunfo, alguém que vai ver os papangus de bezerros, alguém que vem por um carnaval desde uma laúça, um caboclinho, um maracatu de baque solto, baque virado. O que é isso? Eu não vou falar tudo, porque todos a gente, a gente tem muita coisa. E uma diversidade absurdamente, uma pluralidade absurdamente rica de manifestações, que não são inventadas do dia para a noite, que fazem parte de um percurso histórico, social e cultural, que está preso, que está vinculado à formação do povo brasileiro. Então, é quando a gente tem a possibilidade de se mostrar, de se dizer, de se traduzir. Então, se essa venda acompanhar naturalmente esses processos dos fazeres, esses processos que vêm até a culminância, esse resultado será muito maior, muito mais amplo. Aí a gente vai compreender que essa cultura popular, ela faz parte de um sistema simbólico, mas é concreto, absolutamente concreto, que permeia todas as ações, uma ação generalizada, uma ação global, uma ação da própria sociedade, no conjunto dela, porque traz ela, porque mostra ela, porque traduz ela, e porque, a partir da sua preservação, ela está como a própria identidade, ou as identidades. Eu não gosto muito desse termo, a identidade. A identidade parece que quer dizer algo de genuíno, de exclusivo, de só aquilo. E, na verdade, nós temos muito mais pertencimentos do que essa identidade. O que é a minha identidade? A minha identidade são muitas identidades vinculadas a fazeres, saberes de várias e diferentes formas. Então, se eu falo nos processos que fizeram nós sermos o que somos, eu vou falar dos povos indígenas, dos originários, que aqui estavam, e em que tudo que a gente faz, a gente está lá, permeado desses saberes, e mesmo que inconsciente, a gente está retratando e sendo, assim como a influência africana e depois a afro-brasileira, assim como a ibérica. E não só a ibérica, mas também de outros povos europeus que aqui estiveram e que aqui estão conosco. Então, retratar essa gama de saberes, essa gama, essa infinidade de apropriações e de pertencimentos, não pode me dar uma identidade. A coisa mais singular que eu tenho é o fato de ser muito diversa.
Isso é o mais singular que eu sou. Sou diversa em todos os aspectos. A pluralidade, ela é detentora de nós e nós dela. E falar dessa relação com a tradição é algo também que ultrapassa esse limite do que vem de lá de trás, de algo rígido. A tradição é construída, é inventada a todos os momentos, em todas as horas, né? A gente inventa a tradição. E a tradição brasileira é muito nova, nós somos muito novos, né? Inventa e reinventa, cria e recria, e ressignifica. Então, compreender esses processos, para que alguém que está vinculado ao turismo compreenda e tenda mesmo a penetrar nesses universos e trazer esses processos como a própria festa. Eu sempre trabalho com meninos dizendo que a festa ela é cotidiana. Se eu vou ao mercado de São José, se eu vou andar pelo bairro de São José, se eu vou à Bomba do Emetério, se eu vou à Festa do Morro, seja lá onde quer que eu vá na cidade, eu terei o carnaval cotidiano. Se eu quiser, eu verei esse carnaval no ritmo e nos fazeres das pessoas que cotidianamente estão circulando nesse movimento. Porque esse é um lugar substantivo e esse é um lugar de memória afetiva. E, portanto, ela não está apenas situada no ciclo. Se eu vou tratar do São João como a gente trata, a gente não diz o ciclo junino. Estamos no nosso ciclo junino. Normalmente a gente diz, a gente vai brincar São João. Chegou o São João. Então, até na própria forma, nos brebotes que a gente fala, a gente se traduz, a gente cresce e a gente se reconhece. Então, que a gente passe para quem de fora vem nos ver, não só a vontade de nos ver, mas a vontade de estar conosco, a vontade de nos abraçar, a vontade de compartilhar e ser um pouco, e inclusive se identificar conosco. Porque lógico que em algum momento alguém vai dizer, eita, isso sou eu, a minha família, em algum lugar desse planeta. Quando a gente tratou do frevo como um patrimônio do Brasil, a gente dizia Pernambuco, né? E agora é Brasil. Aí você vai Rio de Janeiro, tem frevo, né? Santa Teresa, fervilha e freva. Brasília tem frevo. O Brasil tem frevo, é frevo, né? Embora a gente reclame que não toca muito, que não tem um processo de divulgação, de fruição, que realmente importe nesse sentido, não só da sobrevivência, de uma proteção que ultrapasse essa relação da tradição, mas que venha para a contemporaneidade, ressignifique e mantenha, porque a preservação é exatamente, do imaterial é exatamente essa, não de mantê-la dentro da caixa, mas de ressignificá-la e de fazer com que hoje as pessoas todas compreendam o que foi, o que está sendo e o que será. Porque é processo e continuará sendo processo, independente do que eu tenha. Ai, meu Deus, mas eu gostava tanto quando a quadrilha junina era matuta. Hoje eu vejo uma quadrilha e não me identifico com nada. Não, ela não é mais quadrilha. Porque eu me via quando ela era chamada matuta. Há 50 anos atrás, vamos dizer, até 30 anos atrás. É interessante porque a quadrilha junina, ela vem do Brasil inteiro, ela está de norte a sul, permeando a juventude das periferias, das comunidades, e como um espetáculo que revigora, que faz com que essa juventude se sinta ativa, potente e se represente. Então, você diz que não é quadrilha, porque não está vinculada a um processo anterior que há 50 anos acontecia. Só que essa tradição, e é aí onde a gente bate, ela é reinventada a cada momento, a cada tempo, né? A cada demanda de quem faz. Então, não sou eu, nem o turismo que vai determinar o lugar de certas manifestações, a forma de apresentação, porque essa demanda é uma demanda de quem faz, de quem produz, de quem é detentor
desse saber, desse fazer, dessa forma. Então, quando eu penso, conheço, reconheço e vou até este processo, entender que o ano inteiro eles trabalham com cenografia, com figurino, com tema, com escrita, com poesia, com música, com teatro, todos, de uma forma imensa. Quando vai para fazer teatro, tem que fazer pesquisa. Quando vai para criar um tema, tem que fazer pesquisa. E que vai buscar no ciclo, no própria relação junina. Mas uma relação junina que já não é a de 50 anos atrás. Porque a gente não tem mais, na Zona da Mata, no Agreste, a mesma relação que tinha há 50 anos atrás. Nem há 100. Então, o que vem, a demanda que vem desse jovem é uma demanda do que hoje importa e faz com que ele possa ser e se identificar. E quando a gente fala nessa relação da dimensão da cultura como algo que vai além do artístico e que é importante se pensar politicamente e economicamente, não só sobreviver, mas viver a partir da arte que eu pratico e do que eu me sinto dentro. Então, essa é a primeira situação que eu acho que é basilar, pensar um turismo que a gente possa crescer junto, não na culminância, mas no processo dos fazeres, no processo e no reconhecimento dos que fazem, porque nós também fazemos. Porque quando eu digo são eles os detentores, e nós também somos os brincantes, nós também somos os fazedores de outra forma. Né? E aí é necessário, é fundamental, que políticas públicas se ajustem e efetivem essa contemporaneidade, que garantam a possibilidade desse trabalho, dessa relação, dessa juventude, compreendendo que é um fator sociocultural extremamente sério e importante para o desenvolvimento do próprio país, para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento econômico, porque daí, dessas relações, saem artistas, que inclusive alguns estão fora do Brasil, estão dançando em corpo de baile de outros espaços na Europa, nos Estados Unidos, sei lá onde. E eu não estou dizendo, fazendo comparação, que é bom ou que é ruim, não. Eu só estou dizendo que são expansões necessárias. E que esse conjunto de situações, ele precisa ser pensado e repensado turisticamente, num processo de sustentabilidade. Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente não fala só nessa forma de vender um produto pronto e acabado, não. Mas, principalmente, ter esse abraço e mostrar a possibilidade de tanto quem vem de fora, como quem vem de outro lugar, aqui mesmo dentro do Brasil, de se reconhecer em nós e de saber que a festa, ela ultrapassa e ela atravessa esse momento de culminância e ela vai conviver com quem faz o ano inteiro, em processos coletivos, grupais, às vezes, depois atingindo um coletivo muito maior, mas em processos de sociabilidade que trazem do sapateiro, que fabrica aquele sapato para aquela situação específica, até quem faz as guirlandas, os cocares, quem usa as penas, quem coloca a pedraria, quem borda, né? Quem faz a feijoada para o povo quando vai no dia tal encontrar para ver o ensaio, o compositor, o regente, a orquestra, e por aí vai. Então, é um número imenso de pessoas envolvidas num processo que é cotidiano. Então, esse produto, ele precisa ser vendido integralmente, de uma forma que ele seja reconhecido nos processos educacionais como cidadania, como forma de promover cidadania, como forma de promoção também, tanto individual quanto grupal, social, de crescimento e desenvolvimento econômico, não para sobreviver, mas para viver. E aí, se a gente encara de uma forma democrática, como é necessário e como a gente cada vez mais precisa, a gente precisa entender que esse conhecimento, esse setor cultural e o setor turístico
precisa reconhecer nesses saberes, nesses fazeres, uma dinâmica social que tem uma representatividade muito grande, mas não só artística, de indivíduos, de grupos e coletivos, que é uma construção permanente desses pertencimentos. Os pertencimentos que eu falo são as identidades. Essa forma que nós temos de nos representar a partir do que nós dançamos, do que nós cantamos, de como fazemos a nossa poesia, de como fazemos o nosso aboio. Por que tem careta? O que é o careta? Por que papangu? De onde vem? Por que se situa? Por que uma laúça? Por que a gente não entende e não dá conta de uma outra etnia e de um outro grupo, um segmento de ciganos que nós temos entre nós e que nós não revelamos, não trabalhamos, não tratamos, e que também é produto? Além de ter reconhecimento social cidadão, de ter esse viés, economicamente também é extremamente poderoso e precisa se representar, e precisa ser promovido, e precisa ter proteção, uma proteção ressignificada a cada tempo, a cada lugar, a cada situação. Não é isso? Bom, vamos embora. Tentando, a gente chega no ciclo natalino. Eu falei um pouquinho de São João, mas o São João, ainda, vou entrar no natalino, mas ainda vou chegar aqui no São João, porque também é essa construção que interessa tanto, que a gente não pode vender uma sala de reboco apenas. A gente não pode pensar em vender um forró, nem um trio de pé de serra, ou apenas uma quadrilha junina como espetacular. Mas, oi. Eu acho interessante a cultura é saber que os fazedores de cultura transitam nos 3 ciclos. Todos? Né? Isso é bom que as pessoas tenham esse olhar. A gente acha que quem faz carnaval... É do carnaval apenas. Quem faz São João é do São João. Quem faz Natal é do Natal. É do Natal. Mas eles fazem... eles estão presentes nessa transição de ciclo. No São João, na expressão cultural carnavalesca, ele sai do carnaval, mas aquela mesma expressão sai de outra forma no Natal e no São João. Exatamente. É por isso que eu digo que referendar essas dimensões é uma missão extremamente importante, porque demarca esse lugar privilegiado desse ator, que ele circula e atravessa a arte e a forma de se representar e se traduzir a partir da arte, através, por meio da arte. Então, ele sempre está referendado em todos os ciclos. Não é uma coisa separada, e é isso que eu digo, a festa não é pontual, não é sazonal. A gente precisa compreender e, turisticamente, inclusive, promover, tentar ampliar essa visão. Não pontual, não sazonal. Venha em fevereiro que você tem o carnaval, venha em junho que você tem o São João, venha em dezembro que você terá o Natal. E você vai poder ver reizeiros, guerreiros, marujadas, enfim. E aí a gente vai buscar nos locais próprios, no Agreste, que é onde a gente vai ter mais reizado. Né? Hoje, urbanamente, a gente tem muito pouco aqui. Mas por quê? Porque a gente não é plateia. A gente não faz esse processo de fruição, e a construção e a formação de plateia vem de nós mesmos. Porque, às vezes, eu vejo reclamar assim, não pode... não falo sobre um guerreiro, porque a gente não tem guerreiro. Mas a gente não vê, vocês não colocam na rua, não. Você é plateia? Você sai da sua casa e é plateia para um reizado? Então, se você não é plateia, como você quer que esse reizado se perpetue ou permaneça, se promova? Como? Se não tem, então a formação de plateia, e essa relação é importantíssima para o próprio trabalho turístico, né? de criação, de promoção da formação de plateia. E aí, voltando para a minha vaca fria que eu estava falando antes, essa relação. O São João, por exemplo, em março, no dia 19 de março, começa o São João da gente. Se a gente precisa dizer que tem começo, o começo está aí. É porque a primeira chuva, e é o dia de São José, que diz assim, pronto, agora a gente planta. Então, é a região rural,
é o setor agrário, que vem fortemente, a partir, inclusive, das relações religiosas, trazer São José como esse patrono da família, protetor. E aí... Com a agricultura, né? Sim, é porque, inclusive, na genealogia da palavra, a gente vai ter que uma coisa é bem correspondente à outra, né? Cultura e agricultura, o que é saber fazer o que é do campo, o que é a plantação, enfim. Então, esse São José e essa relação com a agricultura e o plantio do milho, que, veja, para nós, o milho aqui, para o hemisfério norte, que é o solstício de verão, uma outra situação, que é de onde a gente recebe, que era o trigo, e que era uma outra coisa, mas que também estava vinculada à fertilidade. E esse ciclo é representativo da fecundidade da terra e da fecundidade humana. E de março a junho é um processo que vem sendo costurado, bordado, arrematado em todos os momentos da produção agrícola e da produção festiva, da abastança, da fertilidade. E aí a gente vê que é uma festa que vem do interior de nós. Ela não é só do interior físico, territorial, porque ela atiça, aguça todos os sentidos. O olfato, quando você na rua anda e diz assim, ai, que cheiro de São João, porque tem milho sendo vendido na rua, tem cheiro de pamonha, tem cheiro de canjica, tem cheiro de coisa que é de milho, e isso remete ao São João. Quando você chega e você escuta o forró e você diz assim, ai, que saudade de São João, porque o forró lhe traz nesse sentido. Quando o olhar para a fogueira lhe traz uma memória, um memorar afetivo e simbólico de uma infância e de alguma coisa que às vezes você nem viveu de fato, mas alguns dos seus viveram. Então é uma memória afetiva que vai sendo atiçada e que culmina nessa festa, que tem uma relação extremamente religiosa para nós, porque vem do catolicismo português, mas que não é uma festa profana, né? Que vem de junho, que vem de fertilidade mesmo, é uma outra relação. E onde está embutida a tal da quadrilha junina, que a gente já falou, assim como todas essas outras relações. Então, desde o tato, quando eu digo assim, dançar numa sala de reboco a noite inteira, aí é uma relação de tato, de relabucho, de arear a fivela, o cinto, né? Assim que a gente diz. Então, são sentidos que nos traduzem, o olhar, o sentir, o paladar, e a gastronomia é uma festa que sai de dentro de casa. Começa com alguém ralando milho, ou fazendo pamonha, ou fazendo bolo, pé de moleque, seja lá o que for. Enfim, ela é gustativa, olfativa, enfim, ela é tudo. Ela é o interior de nós. Como eu vou chegar nela para vendê-la apenas nos dias que são da festa oficial? Da festa oficial. Como assim? Não posso. Ela vai perder, acho que mais de 80% do valor que ela tem a partir dessa quebra. Porque, na verdade, ela acontece num processo absurdo de sociabilidade, de transmissão, de reconhecimento, de afeto e de memorar. A gente memora para comemorar junto, porque comemorar é memorar junto com tudo, com todos. Então, são essas as relações que nos fazem entender esse produto como algo muito maior e muito mais processual do que culminância. E aí a gente chega no Natal e, da mesma forma, a gente tem esse procedimento, né? Onde a gente vai buscar reizeiros, onde a gente vai buscar guerreiros, onde a gente vai buscar, que já não temos, marujada. E aí, quando eu falo dessa dimensão, de todas essas dimensões, e aí eu penso nesse Natal, nessas pastoras, que vindo dessa relação natalina, e aí é uma festa de natividade, é uma festa vinculada mesmo à religiosidade cristã. Essas pastoras são as mesmas pastoras dos blocos, são as mesmas pastoras que vão para o carnaval.
Quando a gente tem o dia 6, a gente tem um rito de passagem, que é a queima da lapinha, um rito de passagem, onde se encerra o dia de Reis, onde se encerra o ciclo natalino e onde a gente abre espaço para o ciclo carnavalesco. Quem já assistiu a Lapinha aqui? Quem já foi ver a lapinha, a queima da lapinha? Já foi. Que beleza. E era uma relação que acontecia nas comunidades de uma maneira geral, várias comunidades. Hoje são poucas comunidades que fazem. Então, pensar turisticamente é se fazer esse reconhecimento, essa promoção e, portanto, venda de um produto especialíssimo, é referendar as várias dimensões da cultura. E dimensões que fazem com que nós pensemos que precisamos, quem trabalha na cultura, quem trabalha na educação, formal ou não, né? Quem trabalha nos processos formativos, quem trabalha no turismo, precisa reconhecer e associar, confirmar essa participação social que é contínua, que é processual, para que a gente não deixe sazonal a forma da gente viver e ser. Porque a gente não é sazonal, a gente é diuturno. Né? Eu sou hoje, e mais tarde, e na madrugada, e amanhã, e por aí vai. E a cada momento e a cada dia, diferente, de uma forma nova, adquirindo, inserindo, renegando, vindo e voltando. Não é? Porque assim somos, e assim precisamos ser compreendidos, e é indispensável pensar nisso, e em todos esses conteúdos, com uma visão de futuro, com uma visão que não dispense ações de continuidade, que sejam de curto prazo, que sejam de médio prazo, que sejam de longo prazo, mas que elas existam e que tenham infraestruturas qualificadas, e que tenham possibilidades de se manterem, não na festa em si, mas para a festa sendo a culminância de algo que vai continuar acontecendo. Nesse rito da queima da lapinha, a gente abre o carnaval. Essas pastoras saem do Natal e vão para o frevo e vão para os blocos, não é? Nessa queima. Então, gente, pensar nisso aí, pensar como o turismo pode ter esse uso, que essa palavra muito hoje em voga, sustentabilidade, né? Atravessamentos. São, às vezes, algumas coisas assim, e aí, né? Mas como? Compreendendo, estudando, promovendo situações de trocas e promovendo acolhimento e abraçando processos diários de construção desses fazedores, compreendendo seus saberes, fazeres, modos de fazer, lugares. Eu falei do bairro de São José porque é algo que me pega muito, eu sou apaixonada por São José. Né? Para mim, é a coisa que eu tenho nessa cidade de mais forte, porque, para mim, é a referência do Recife. Né? E aí, é um lugar de memória, mas é um lugar de hoje. A memória que eu preciso ter dele é esse afeto de me entender nele. Mas hoje, trabalhar turisticamente lá é promover situações muito contemporâneas, de espaços, de lugar, de território físico e de territorialidade. Conhecer. O que é territorialidade? O que é território, territorialidade? A territorialidade é o afeto desenvolvido pelo território. Por que eu amo esse território? Onde eu me identifico e o que me leva a ele? Então, são essas relações que são extremamente necessárias à construção desses processos de sustentabilidade. Só quero que o pessoal que está aqui, a gente vem batendo no turismo criativo, que é esse turismo que está fazendo isso que você está trazendo para a gente. Está tentando buscar, dar visibilidade a essas expressões o ano todo. Hoje aconteceu lá na Bomba do Emetério, Patrícia da Van Turismo, que estava aqui ontem, levou um grupo
fazer adereço e desfilarem pelas ruas lá. Então, hoje aconteceu isso aqui no Recife. Então, isso é exatamente o casamento do turismo com a cultura. Isso. De fazer no dia a dia, né? Sim. Então, tudo que você está E de perceber que é uma construção e que nunca está pronto. Nunca vai estar pronto, sempre estará caminhando, sempre será necessária a intervenção, porque não é a falta da intervenção, não é que a gente deixe, não. A intervenção ela é extremamente importante, principalmente quando ela é calcada no respeito, no reconhecimento, nas formas que a gente tem de compreender por que faz, como faz. Porque esse fazedor, ele precisa ser respeitado pelo que ele faz. Ele não precisa só ganhar o cachê. Ele não precisa só saber que você vai levar ele para se apresentar na abertura de um evento. E depois ele sai dali e acabou. Então, é um processo de invisibilidade social que é carregado, feito uma mala absurdamente pesada nas costas dos fazedores e da cultura popular, principalmente. Isso me traz um pavor, ver... Vai, sobe, as meninas do frevo. Vai, dança, vai lá, aí dança. Pronto, pode sair, já foi. Gente, se você está achando que você vai pagar esse cachê e que você promoveu alguma coisa que leve essa menina, esse brincante, esses passistas para serem melhores e maiores, você está fazendo equivocadamente o contrário. O contrário. Você está desmerecendo, está diminuindo e está dizendo, olha, acabou a sua hora. Isso é uma coisa absurda. Isso é falta de respeito, de reconhecimento, e isso não é turismo. Não é? Inclusive, eu acho que a cada dia, de fora mesmo, eu estou falando internacionalmente, quem vem em busca de algo mais. Eu não quero só ver alguma coisa acontecendo, lindo de ver um afoxé passar, mas eu quero conhecer o que é o afoxé. Como é que ele vive? De onde é que ele vem? Por quê? Participar. Por que não? Processos criativos que façam com que esse produto tenha muito mais do que a venda, mas o acolhimento e o reconhecimento. Porque quem vem uma vez para ver, já viu. Mas quem vem porque abraçou, porque tem uma relação de aproximação de identidade, ou de beleza, ou de construção, ou de humanidade, esse vai voltar com certeza, e não uma vez só. Ele vai ficar freguês, ele vai querer ser mais um deles entre nós. Então, conhecer e reconhecer são coisas muito diferentes. E eu acho que o turismo criativo e que essa relação de sustentabilidade precisa conhecer e reconhecer. Não é? Bom, com base nisso, eu acredito que esse reconhecimento e essa apropriação de conteúdos é importantíssima e precisa ser cada vez entendida como mais plural, e que é uma ferramenta potente, e que, além de um contorno contemplativo e artístico, ele precisa entender dessa vocação natural e aberta às intervenções, como eu estava falando, e ser atrelada a um desenvolvimento em todas as áreas de construção que dizem respeito ao desenvolvimento humano. Nós buscamos isso hoje. A humanidade precisa disso. Nossos povos originários estão indo embora e sendo extintos, e nós precisamos nos entender como eles. Quando aqui chegaram os invasores, não existiam outras mulheres, e a barriga brasileira é indígena. A primeira barriga brasileira é indígena. Onde estamos nós e as nossas heranças e a nossa forma de preservar e proteger? Então, mostrar, vender, significa muito mais do que colocar na barraca e dar visibilidade temporária. Gente, era basicamente isso que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigada.